Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Galera, vamos quebrar a lei de licitações. A partir de agora, vamos quebrar a lei de licitações. Então, esse novo programa, ele vai funcionar da seguinte maneira. Vamos responder questões da nova lei de licitações. Agora, cuidado, só da lei 14.133 e referência a licitações. Aí, vou trabalhar uma gama de questões da Banca CESP, depois eu faço o FGV, em outro momento FCC, ou seja, das principais bancas do nosso país. E depois eu trabalho ali algumas bancas de menos envergadura no nosso mundo concurseiro, né? Então, veja, nesse primeiro momento nós vamos trabalhar só as licitações. Quando a gente distinguir todas as bancas, assim, as mais conhecidas, aí a gente entra em contratos, beleza? Então, hoje, como sempre, vamos começar com a tão querida e tão amada Banca CESP. Vamos lá. Então, olha só. Quebrando a lei de licitações. Então, vamos lá. Banca CESP, Sebrasp. Olha aí, primeira questão. Pessoal, entenda. Eu não quero focar tanto no cargo, no concurso. Meu foco é a banca e o conteúdo. É o que a gente chama de questões temáticas. Ok? Então, meu foco é a banca e o conteúdo, ou seja, a lei. Então, olha aqui, ó. Julgue o item a seguir, considerando as disposições doutrinárias acerca do direito administrativo e as previsões em vigor da Lei Federal número 14.133 e da Lei Estadual 6.745, Estado dos Servidores de Santa Catarina, e da Lei Complementar. É aquela ideia. A Banca CESP, ela sempre manda um comando trazendo várias informações e depois ele faz várias perguntas dentro daquele comando. O nosso foco vai ser a Lei de Licitações. Então ele fala assim, ó. As contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior seguirão obrigatoriamente a instrução processual e os procedimentos estabelecidos pela Lei 14.133. Veja, questão errada. Professor, não era não? As repartições públicas brasileiras que estão fora do Brasil, eles não têm que seguir, não? Galera, não. Porque ia ser muito complicado, pense comigo, ia ser muito complicado eu seguir a lei de licitações que ela foi feita de acordo com a realidade brasileira em outro país. Já imaginou na China? Cara, pedir especificações técnicas de um produto que só tem lá, mas só com base na lei daqui, entendeu? Então fica um pouco inviável. Então, nessa situação, quando o órgão público for sediado fora do Brasil, eu não sigo a lei de licitações. Porque eu tenho que preservar o quê? Eu tenho que seguir as normas, as regras do local. Professor, e onde é que tem isso? Está na lei. Olha só. Artigo 1º, logo no comecinho, ó, parágrafo 2º. As contratações realizadas no âmbito de repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos estabelecidos nessa lei. Agora sim, os princípios devem ser seguidos. Os princípios, sim, na forma da regulamentação específica a ser editada pelo ministro de Estado. Então, veja, o ministro de Estado, que é vinculado àquele órgão público, ele vai ditar uma certa regulamentação para as contratações de bens, serviços e construções, por exemplo. Tranquilinho? Vamos seguir. Segunda questão. Em uma licitação regida pela Lei 14.133, consta no edital, de forma disposta em regulamento, exigência que o percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução do objeto e da contratação seja constituído por pessoas oriundas do sistema prisional e mulheres vítimas de violência. Nesse cenário atual, o edital está correto nas duas exigências. A lei de licitação, apesar de trazer o princípio da isonomia, pessoal, esse princípio da isonomia ele é mitigado pela isonomia material, onde é desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. Então, a própria lei de licitação, ela trouxe situações onde eu posso prever no edital vamos dizer assim, um benefício de contratar determinadas empresas que atenderem determinados requisitos na lei. Por exemplo, entre uma competição entre uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira, a empresa brasileira vai ter preferência. Por quê? Porque eu tenho que garantir o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, que é um princípio previsto na lei de licitações. Beleza? E essas duas hipóteses,
empresas que têm percentual mínimo de pessoas oriundas, ou seja, egressos do sistema prisional e também de mulheres vítimas de violência doméstica, e isso tem previsão no edital, eu posso beneficiar essas empresas. Pessoal, onde é que está isso? Olha lá. Artigo 25, parágrafo 9º. O edital poderá, certo? Na forma disposta em regulamento, exigir percentual mínimo de mão de obra responsável pela execução de objeto de contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica e oriundos de egressos do sistema prisional. Questão 3. Seguindo. Caso a administração pública vise contratar um objeto em que há impossibilidade de precisão suficiente de definir especificações técnicas, pode-se utilizar a licitação na modalidade, veja galera, diálogo competitivo. O diálogo competitivo foi uma modalidade de licitação trazida pela nova lei de licitação. Então, eu estava percebendo, as bancas estão cobrando muito diálogo competitivo. O que é que seria esse diálogo competitivo? Às vezes, entenda, a administração pública ela quer resolver um problema, mas ela não sabe como resolver aquele problema. Então, o que é que ele faz? Ele chama pessoas especializadas naquela área para dialogar entre si, para dar uma solução para a administração pública. Vamos imaginar que eu quero fazer uma reforma aqui na minha casa e eu quero fazer algo que eu não sei como é que eu vou fazer. Então, eu chego e chamo um pedreiro, eu digo, ó, cara, eu queria fazer assim, assim, assim. Aí ele vai me dar uma solução. Aí eu chamo outro. Aí eu só, bicho, eu tô querendo fazer isso aqui, mas não sei como é que eu faço. Aí ele já vai me dando ideias. Então, isso é o que a gente chama de diálogo competitivo. Então, o diálogo competitivo é a nova modalidade de licitação trazida pela Lei 14.133, onde a administração pública não tem como especificar o que ela quer, ela chama empresas para tentar trazer soluções para aquele problema. Beleza? Professor, onde é que está isso? Na própria lei. Olha só. A modalidade de diálogo competitivo é restrita nas contratações em que a administração, olha aqui, ó, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. Inovação tecnológica ou técnica, então, se eu não sei, é uma inovação, eu não conheço. Impossibilidade do órgão ou entidade ter as suas necessidades satisfeitas sem adaptação de soluções disponíveis. Então, se eu puder fazer uma gambiarrazinha, eu não posso utilizar a modalidade diálogo competitivo. Essa daqui é a mais importante. Impossibilidade de especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. A administração pública ela não sabe como vai resolver aquele problema. Então, ele precisa trazer pessoas especialistas naquela área do conhecimento para tentar trazer soluções específicas. A partir daí, vai ser feita a minuta do edital e essas pessoas que participaram do diálogo anterior vão participar do processo licitatório. O diálogo competitivo ele tem duas fases. Em outro momento eu aprofundo mais. E também na aula, né, no nosso curso de Direito Administrativo Começando do Zero, ele vai estar presente a lei de licitações, exatamente a lei 14.133. E na aula eu aprofundo bem mais essa modalidade nova do diálogo competitivo, trazendo mais exemplos, entre outras coisas. Beleza? Então, vamos embora. Questão número 4. Determinado gestor público se defrontou com uma emergência no órgão em que ele gere, a qual ocasionará o comprometimento da continuidade dos serviços. Olha só. Então, uma emergência que vai comprometer a continuidade dos serviços prestados à população. A emergência foi ocasionada pela má gestão de sua equipe, segundo apurou. A situação poderá ser contornada com a rápida aquisição de bens necessários ao atendimento da emergência. A contratação, segundo o setor responsável, custará R$110 mil. Muita atenção aqui com esse valor. Muita atenção aqui. Você veja, eu tenho um valor, mas eu tenho aqui uma situação de emergência. Galera, toda vez que a administração pública ela se depara com uma situação de emergência, cara, já imaginou uma situação de emergência eu ter que abrir um processo licitatório? Cara, todo mundo morre, todo mundo fica sem um serviço público e o processo licitatório está lá, empacado. Então, o que acontece? Em situações de emergência, eu posso contratar diretamente. Eu contrato diretamente, agora cuidado, eu contrato diretamente por meio de licitação dispensável. Ou seja, emergência
é licitação dispensável. Aí você pode chegar para mim e dizer assim, professor, mas também é dispensável com relação ao valor. Perfeito. É dispensável com relação ao valor, mas o valor que é dispensável, no caso, é de 108 mil e alguns quebrados. E a questão fala de 110 mil, ou seja, passou os 2 mil. Então, eu não posso utilizar a licitação dispensável. Mas eu posso utilizar a licitação dispensável com relação à emergência e não com relação ao valor. Entenderam? Então, a banca colocou esse valor para tentar confundir o aluno. Beleza? Então, vamos analisar agora as alternativas. À luz da lei número 14133, nessa situação hipotética, o gestor deverá, além de determinar a apuração da responsabilidade pela ocorrência da situação emergencial, fazer o quê? Instaurar imediatamente processo licitatório. Não, porque é emergência. Eu não vou fazer isso. B. Instaurar imediatamente o processo licitatório. Não, porque é emergência. Promover a contratação direta. Opa! Por dispensa de licitação. Ok. De empresa fornecedora dos bens necessários ao atendimento da emergência. Linda. Pelo período máximo de 1 ano. Cuidado que na lei anterior, esse período da contratação direta, no caso de emergência, era de 180 dias, viu, pessoal? Na lei 8.666. Então, muito cuidado com isso daqui, que agora é de 1 ano. Observado o quê? Os valores, porque eu não posso pegar valores inexequíveis, valores além do valor de mercado, praticados pelo mercado, adotadas providências necessárias para a conclusão do processo licitatório. Aí aqui, ó, questão certíssima. Olha a letra D, a maldade da banca. Ó. Promover a contratação direta por dispensa de licitação por empresa fornecedora de bens necessários ao atendimento de emergência por prazo de, olha a maldade da banca, 180 dias. Por quê? Porque na lei anterior era de 180 dias. Aí, promover a contratação direta por dispensa de licitação de empresa fornecedoras de bens necessários ao atendimento da emergência em valor limitado, olha aqui, a 54.100. Nesse caso aqui não é com relação ao valor, porque o valor lá vocês viram que era de 110 mil. Então, muito cuidado aqui. Ó. Pessoal, onde é que está isso? Está aqui. Ó. Nos casos de emergência, a licitação é dispensável. Aí ele coloca ou calamidade pública, quando caracterizada urgência ao atendimento de situação que possa ocasionar o quê? Ou comprometer a continuidade dos serviços públicos, é o caso da questão, ou a segurança das pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos e particulares, e somente para a aquisição de bens necessários ao atendimento da situação emergencial calamitosa e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas num prazo máximo de 1 ano. Então, é o prazo. Contagem da data da ocorrência da emergência. Galera, cuidado aqui, ó. A dispensa de licitação com relação ao valor para obras, serviços de engenharia, 108.040, atualizado esses valores. Antigamente, quando a lei entrou em vigor, era 100 mil. E aqui era 50 mil, metade. E compras de serviços, certo? Então, 54 mil. Tranquilinho? De boa? Viram aí? A banca, ela é maldosa. Ela vai pegar institutos da lei anterior para tentar fazer você errar a questão. Continuando, questão número 5. Suponha que determinado órgão público pretenda realizar uma contratação de serviço de manutenção de veículos automotores no valor de 90 mil reais. E ele também quer fazer a aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Nessa situação, de acordo com a Lei 14133, nesses dois casos, manutenção de veículos dentro desse valor aqui e a aquisição de medicamentos de doenças raras, nesses dois casos, a licitação ela é dispensável em ambos os casos. Galera, se o aluno chegar para mim e disser assim, professor, eu só quero estudar um assunto da lei de licitação para a minha prova, eu digo a ele que estude contratação direta. Pronto. Estudou contratação direta, a chance de cair contratação direta é acima de 80% da sua prova. A banca pode cobrar outras coisas, mas eu acredito que contratação direta, na maioria dos concursos, sempre a banca cobra alguma coisinha. Certo? Agora eu estou dizendo, se o aluno for quiser estudar só um assunto, se ele tiver tempo de estudar os outros, estude. Né? Mas um assunto, eu digo que ele estude a contratação direta. Beleza? Então vamos seguir. Então, né, pessoal, essas duas situações, olha aqui. Ó. Dispensa de licitação. É dispensável
Olha aí, a licitação para a contratação que envolve valores inferiores a 108 mil, que agora atualizou, né? E no caso de obras, serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. Como a questão era de 90 mil, aí pode. Certo? E também para a contratação que tem por objeto o quê? Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente para tratamento de doenças raras, definidas pelo Ministério da Saúde. Perceberam também que uma coisa que é muito comum que agora as bancas sempre vão cobrar dessa forma é o quê? É a letra da lei. O cara tem que estar sempre ali fazendo aquela leitura ou respondendo questões. Olha aí, um servidor de uma empresa estatal deu causa à contratação direta. Tá vendo aqui, ó? Mais uma vez, mais uma questão falando sobre contratação direta. Com particular, promovendo a licitação por fornecimento de bens fora das hipóteses previstas em lei, instaurando por consequência a competente ação penal. Então, o que é que a questão está querendo dizer? Que um administrador público, um servidor, contratou de forma direta, sem as hipóteses previstas na lei. Então, ele cometeu um ato ilícito. Ele vai responder por crime. Existem os crimes da lei de licitação, que hoje não estão mais presentes na lei nem 8.666 e nem na lei 14.133. Os crimes estão presentes no Código Penal, lá no finalzinho do Código Penal. Beleza? Só que eu quero chamar a atenção para vocês com relação a uma coisa. Ó. Preste bastante atenção aqui. Ó. Um servidor, vamos dar até aqui, ó. Um servidor de uma empresa estatal, galera. De uma empresa estatal. Galera, veja só. As empresas estatais, sociedade de economia mista e empresas públicas, elas não são regidas como regra pela lei 14.133. Elas não são regidas, elas têm uma lei de licitação própria, é a 13.303. Eles têm a lei de licitação própria delas, das empresas estatais. Aí a banca está querendo pegar você exatamente com isso. Porque se ela não é regida pela lei 14.133 e os crimes têm como referência a lei 14.133 demanda para o Código Penal, ou seja, diz que os crimes estão presentes no Código Penal, então significa dizer que eu não posso punir esse servidor pelo fato dele ser um servidor de uma empresa estatal? Não. Essa é a exceção, galera. A exceção. Uma das exceções é que nas empresas estatais, se caso acontecer alguma ilicitude em relação às licitações, o servidor responde de acordo com a lei 14.133, com relação aos crimes, presente lá no artigo 178, que manda buscar os crimes lá no Código Penal, certo? Então, aí a questão vala. Nessa situação hipotética, tratando-se de empresa estatal, são aplicadas as disposições penais da nova lei de licitações e contratos. Pessoal, onde é que está isso? Está aqui, ó. Não são abrangidas por essa lei as empresas públicas, sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Elas são regidas pela Lei 13.303, ressalvado o disposto no artigo 178. Professor, o que é que diz o artigo 78? Olha aí. O título 11 da parte especial do Código Penal passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo. Pronto, então o Código Penal é aplicável nas empresas estatais. Exatamente para que evite os crimes também lá das empresas estatais. Questão 7. Acerca das inovações trazidas pela Lei 14.133, julgo o próximo item. Ao contrário da Lei 8.666, a nova lei estabelece de regra, é a regra, a fase de habilitação vai ser posterior à fase de julgamento das propostas. Questão certíssima. Professor, o que é que seria a habilitação? É para saber se a empresa ela atende os requisitos para a contratação. Ela não está devendo ao fisco, se ela não tem nenhuma dívida com outros entes estatais, se ela atende às especificações ambientais, entre outras características para a habilitação, para ver se ela atende, né? Veja, toda vez que uma empresa ela for querer contratar junto com a administração, ela apresenta duas pastas, duas propostas, vamos dizer assim, dois documentos. Uma pasta com os documentos dela, da habilitação, e outra pasta com os valores da proposta que ela está oferecendo. Sempre são as duas. Veja, primeiro na lei de licitação eu vejo as propostas.
Se por acaso for aceito aquela proposta, ela ficar ali dentro do parâmetro do valor estabelecido no mercado, eu abro a fase de habilitação. Pô, professor, e por que isso? Porque, galera, entenda, para tornar a licitação mais célere. Primeiro eu vejo as propostas. Se as propostas forem inexequíveis, acima do valor do mercado, eu já mando a empresa para casa do caralho. Entendeu? Eu já, some daqui. Agora, se os valores ficam dentro dos valores praticados dentro do mercado, eu já digo, opa, essas empresas aqui eu já vou pedir para que elas apresentem a sua habilitação. Eu já vou avaliar a habilitação. Houve uma inversão aí. Na lei anterior, eu fazia o quê? Habilitava e depois fazia o julgamento das propostas. Na lei nova houve uma inversão. Muita atenção com essas diferençazinhas, viu? A banca vai despencar isso no concurso. Pessoal, onde é que está isso? Olha aqui, ó. O processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência. Preparatória, divulgação, que é a fase interna, né? Isso aqui é a fase interna. Divulgação do edital, começa a fase externa. Aí, apresentação das propostas e lances, está vendo aqui, ó? Aí depois, julgamento das propostas e depois a habilitação, sacou? Então, olha a sequência aqui, ó. Depois a fase recursal e depois a homologação. Agora, veja só, o parágrafo primeiro traz uma exceção aqui, ó. Parágrafo, a fase referida no inciso 5, que é a habilitação, deixaste poderá, mediante ato motivado, com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as outras fases 3 e a 4. Sacou? Então, aqui é como exceção. Como regra, o julgamento das propostas é anterior. Cuidado que na lei antiga era a exceção, entenderam? Era a exceção da lei, dessa lei nova. Tranquilinho? Então, vamos seguir. Questão 8. Acerca das inovações da Lei 14.133, julgo o próximo item. Visando reduzir a burocracia, a nova lei extinguiu algumas modalidades de licitação e não criou nenhuma nova modalidade. Errado. Ela criou realmente algumas modalidades, certo? Olha aí, quais são elas? Hoje, pregão, que era previsto na Lei 10.520 e agora está na Lei 14.133, concorrência, concurso, leilão e o diálogo competitivo. São as 5 modalidades. Questão 9. Para a contratação de obras, serviços e compras, o IBAMA pode adotar a modalidade de licitação denominada diálogo competitivo. Lembra que eu falei para vocês que as bancas vão adorar porque é novidade? Realizando nessa hipótese diálogos com os licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos. Exatamente. Essa questão trouxe a definição de diálogo competitivo, pessoal. A definição de diálogo competitivo. Olha aí, mais uma vez, a banca, olha, recente, só para vocês verem, ó, 2022, defensor público, galera. Olha só que questão fácil a banca cobrou. São modalidades de licitação da Lei 14.133. Então, aqui, ó. Letra B. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Viram que tem questões fáceis também em concurso de alto nível? Tem, sempre tem. Olha aí, questão 11. Mesma coisa, mesma ideia. Vocês estão vendo que as bancas, a banca CESP, as questões que eu estou trazendo agora de 2022 e 2021, logo após a entrada de vigor da lei, tem poucas questões, sou bem sério para vocês. Elas são questões até fáceis. Algumas, que eu vou trazer daqui a pouquinho, uma mais cavernosa, que tem uma pegadinha que sempre é cobrada em concurso. Mas eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender. Olha só. A lei número 14.133 prevê expressamente como modalidade de licitação, diálogo competitivo, pregão, convite foi extinta, o convite e a tomada de preço foram extintas, viu? Só está presente ainda na Lei 8.066. E o concurso, aqui é a letra D de dado. Questão 12. É hipótese de inexigibilidade de licitação. Professor, o que é que significa a inexigibilidade de licitação? É quando a competição é impossível. Eu não tenho como fazer uma competição. Por isso que é inexigível, ou seja, não é cobrável. Agora, muito cuidado. Apesar de ser inexigível, a licitação tem que ser aberto um processo licitatório.
Sacou? Eu abro um processo licitatório, ou seja, quando eu falo que eu não faço licitação, é a fase de competição. Eu contrato diretamente, mas eu preciso fazer um processo licitatório. Até para justificar os valores, eu tenho que demonstrar os valores, eu tenho que demonstrar que aquele cara é o artista renomado, eu tenho que demonstrar que aquele é o produto único, eu tenho que demonstrar que é o serviço especializado, eu tenho que demonstrar que eu tenho um credenciamento, eu tenho que demonstrar que eu quero aquela casa para comprar ou para alugar. O que eu acabei de citar, pessoal, são as situações de contratação por inexigibilidade. Aqui no meu canal, aqui no YouTube, tem já uma aula sobre contratação direta. Então, você fuça aqui no meu canal, tem uma aula sobre contratação direta, que eu faço um choque entre as duas leis. Aqui não, agora a gente está tratando a lei 8.666. Aqui no meu canal, eu tenho uma aula específica fazendo um choque das duas. Beleza? Então, depois dá uma procurada e eu explico passo a passo da contratação direta. Beleza? Então, vamos lá. Então, ó, é hipótese de inexigibilidade de licitação. Contratação de prestação de serviços de organizações sociais, não. Aqui é dispensa. Aqui é dispensa. Contratação de associações sem fins lucrativos, também é dispensa. Inscrição de servidores públicos em seminário sobre contratos que tenha por objetivo a capacitação. Aqui sim. Aqui, pessoal, toda vez que falar em capacitação de servidor, toda vez que falar disso, eu tenho o que a gente chama de serviço especializado. Serviço especializado. Certo? Aí, contratação remanescente de obra. Aqui é licitação dispensável. E restauração de obra de arte também é dispensável. Muito cuidado com essa restauração. Tem uma pegadinha muito comum nos concursos com relação à obra de arte. Por quê? Em vezes é inexigibilidade e tem vezes que é dispensa. Certo? Então, mas daqui a pouco eu explico isso. Primeiro vamos aqui, vou falar um pouco mais sobre a resposta dessa questão, que é a letra C. Olha só. É inexigível a licitação quando inviável a competição. Em especial nos casos de, olha aí, contratação de serviços técnicos, olha a palavra-chave, especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Pronto. Vedada a inexigibilidade é para serviços de publicidade e propaganda. Aí agora, quais são as hipóteses? Estudos técnicos, planejamento, pareceres, perícias de avaliações, assessorias técnicas, fiscalização, patrocínio de defesa de causas judiciais, são os escritórios. Olha aqui, ó, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Isso aqui foi a resposta. Agora aqui, galera, restauração de obra de arte, bens e valor histórico. Mas, professor, isso aqui não seria dispensável? Não. Aqui, galera, é inexigível. Olha que coisa louca. Olha, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Pronto. Agora sim. Quando a banca falar em obra de arte, fique atento. Por que isso, professor? Porque pode ser licitação inexigível ou pode ser licitação dispensável. Professor, e como é que eu vou saber qual é a diferença dos dois? É bem claro. O bizu vai estar aqui, ó. Se for para uma restauração de obra de arte de bens de valor histórico, é licitação inexigível. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros de Alagoas tem uma obra de arte lá no quartel-geral. Só que por conta das chuvas, da marisia, que ele fica aqui em Maceió, próximo à praia, então por conta da marisia, a obra de arte está começando a deteriorar-se. Então, o que é que eu faço? Eu vou contratar uma empresa para fazer essa restauração. Só que eu tenho que contratar uma empresa o quê? Especializada. Então, nesse caso, é uma licitação inexigível. Por quê? Pergunto a vocês. Macete, viu? Agora é o macete. Aqui é a cereja do bolo. O Corpo de Bombeiros trabalha restaurando obra de arte? De jeito nenhum. Então, quando não é uma atividade do órgão, eu utilizo para a restauração de obra de arte a licitação inexigível. Vamos lá, outro exemplo. Prefeitura quer reformar uma obra de arte que está numa praça. Licitação inexigível. A prefeitura trabalha com com restauração de obra de arte? Não. Agora, olha o contrário. Um museu de arte. O museu de arte, toda vez que ele quiser restaurar uma obra de arte,
ele se utiliza da licitação dispensável. Por quê? Porque é a atividade inerente ao órgão, ou seja, o museu. Professor, onde é que está isso? Olha aqui, ó. Olha a licitação dispensável. Aquisição ou restauração de obras de arte, objetos históricos, de autenticidade certificada. Olha aqui, ó. Aqui está a cereja do bolo. Desde que inerente à finalidade do órgão. É muito lindo. E isso, galera, a banca faz isso aqui, ó. Sempre trocando. Sempre trocando. Então, tira aí o print, anota no seu resumo e pode ficar certo que essa questão vai cair. Sempre está caindo. Isso é uma pegadinha muito comum. E essa pegadinha já existe desde a Lei 8.666. Entenderam? Então, fica ligado com isso. Então, vamos lá. Só para recapitular. Obra de arte. Se for atividade relacionada ao órgão, licitação dispensável. Isso aí você gravar. Um museu. Se for um órgão que não tem nada a ver com reforma de obra de arte, restauração de obra de arte, eu uso a licitação inexigível. Perfeito, galera? Tranquilidade? Então, vamos seguir. Questão 13. As normas gerais previstas na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos se aplicam obrigatoriamente. Olha lá. As contratações de todas as entidades de administração direta e indireta. Já ficou errado, porque as empresas estatais não entram. Nem a empresa pública e nem a sociedade de economia mista. Aos poderes legislativo, ok. Judiciário, ok. Quando houver desempenho da atividade de natureza administrativa, ou seja, na função atípica. Questão linda, letra B. Vamos ver o erro das outras. O contrato de operação de crédito interno, inclusive quando a concessão de garantia sendo dispensada a aplicação quando a operação for de crédito externo. Não, não. Nesse caso aqui, eu não uso a lei de licitação, porque são operações de crédito, pessoal. Aí, imagina só, eu sou uma empresa estatal, a União, eu vou ter que ficar fazendo licitação toda vez que eu quiser vender título ou comprar títulos. Isso seria inviável para ela. Os municípios, apenas se houver retificação das regras, nada a ver, e qualquer contrato administrativo vigente, porque todas as disposições da Lei 8.666 foram imediatamente revogadas. Não, ela só vai ser revogada no dia 1º de abril de 2022. Não sei quando é que você está assistindo essa aula. Então, de 1º de abril de 2023, perdão. 2023 é que ela vai ser revogada. Questão 14. Em dia 1º de abril de 2021, foi promulgada a Lei 14.133, que estabelece novas normas de licitação e contratação para administrações públicas direta, autárquica e fundacionais. Dos estados, está vendo aqui, ó, direta, autárquica e fundacional. Está vendo que não entra as empresas públicas, as empresas estatais, dos estados, Distrito Federal e dos municípios, considerando a legislação vigente para os processos de compras governamentais. Assinala a alternativa correta. A modalidade de licitação concurso foi extinta? Não, ainda está presente. A Lei 14.133 agregou o diálogo competitivo ao rol de modalidades da licitação em substituição da modalidade leilão. É errado, porque, tudo bem, ela agregou o diálogo competitivo, mas ainda o leilão existe. A partir de abril de 2023, o comprador público poderá utilizar a tomada de preço como modalidade licitatória. Não, porque a partir de abril, a tomada de preço não vai mais existir. Com a promulgação da Lei 14.133, a Lei 8.666 foi automaticamente revogada? Não. A gente já viu que quando é que ela vai ser revogada. De acordo com a Lei 14.133, é obrigatória a contratação de bens e serviços comuns por pregão. Certinho, certinho. Professor, o que são bens e serviços comuns? São bens que são bens e serviços comuns, são bens que podem ser especificados de maneira objetiva. Como assim? Vamos imaginar que eu quero comprar uma caneta. Quero licitar o objeto caneta. Eu só vou dizer assim, caneta esferográfica, azul, corpo transparente. Pronto. Por acaso, todo mundo sabe, se eu chegasse a dizer caneta esferográfica, azul, corpo transparente, você pode pensar em uma marca, outra pessoa pode pensar em outra marca, mas não importa, porque eu não posso escolher marcas como regra. Na lei nova, depois eu trato disso em outro momento, na nossa aula eu já falo sobre isso, na lei anterior era vedado o uso de marcas. Já na lei nova, existe a exceção onde eu posso escolher a marca. Por exemplo, quando eu quero manter a padronização. Vamos imaginar que eu comprei um uniforme específico para o Corpo de Bombeiros. Eu estou falando do Corpo de Bombeiros porque eu sou militar, né, pessoal? Então, eu sou do Corpo de Bombeiros. Então, olha só. Eu comprei um uniforme para um Corpo de Bombeiros.
Cara, aquela marca atende perfeitamente, aquele processo licitatório que venceu lá no passado, atende perfeitamente à padronização, atende os requisitos. Cara, eu vou abrir um novo processo licitatório para ficar diferente, os uniformes? Não, eu vou lá e faço a preferência de marca. Por quê? Para manter a padronização anterior. Cuidado, que isso não era previsto na lei anterior. Só é previsto na lei nova. Na minha aula completinha, lá no meu curso de Direito Administrativo de 0 a 100, eu falo muito sobre isso. Belezinha, galera? De boa? Então, fica atento aí com relação a isso. Então, galera, continuando. Olha aqui, ó. Bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Quero um carro, um veículo automotor 1.0, 4 portas, tal, gasolina. Pronto, já sei o que é. Entendeu? Aí o pregão é a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Também nas aulas, pessoal, eu trago também exatamente essa distinção. Na aula também eu trago exatamente essa distinção entre os critérios de julgamento, que também era conhecido como tipos de licitação na lei anterior. Beleza? E a derradeira, vamos lá. Uma prefeitura municipal decidiu contratar sem licitação um conjunto musical para animar as festividades importantes do município. Para justificar o ato, registrou o contrato que o conjunto era considerado pela opinião pública. Opa, artista é renomado. Acerca dessa situação hipotética e considerando as normas a elas aplicáveis, assinala a opção correta. No caso de contratação de artistas, não há necessidade de justificativa pelo preço. É errado. Apesar de ser inexigível a contratação de artista, eu tenho que justificar o preço. Exatamente para não ser um preço inexequível, o preço exorbitante, acima do valor do mercado. Recentemente teve aí algumas situações de alguns cantores que os valores eram exorbitantes e todos os contratos foram cancelados. Porque, entenda, eu contrato diretamente, mas entenda, eu tenho que fazer um processo para justificar a inexigibilidade, o valor, entre outras coisas. Beleza? Olha lá. No B, em se tratando de contratação de profissionais do setor artístico, não há necessidade de se instaurar um procedimento administrativo. Errado, a gente já acabei de falar sobre isso. Tem que fazer um procedimento. Consagração de profissional do setor artístico pela crítica especializada ou pela opinião pública não basta para tornar válida a sua contratação direta por inexigibilidade de licitação. Galera, aqui ó, tá certíssimo. Opa, aqui deu uma bugada aqui. Foi. Vamos lá, o que foi isso? Pronto, aqui. Aí, não basta, isso é normal. Aí, quando você faz ao vivo, eu estou gravando, mas é ao vivo aqui. Aí, não basta para tornar válida a contratação direta. Perfeito, certíssimo. Mas, professor, mas a artista é renomada, eu já não faço a contratação por inelegibilidade? Sim, mas eu não... Só o fato dele ser conhecido, ser o pica da galáxia, não quer dizer que ele é o melhor de todos, não. Entenda, eu tenho que justificar, eu tenho que contratar diretamente ou por meio de empresário, eu tenho que justificar o preço. Ou seja, por si só, achei muito legal essa questão, porque eu tenho outros requisitos. Daqui a pouco eu leio com vocês os outros requisitos. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Artigo 74, que é licitação inexigível. Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que, olha aqui o requisito, consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Agora, cuidado, olha aqui, ó. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto do inciso 2 do caput deste artigo, considere-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste exclusividade permanente e contínua de apresentação, no país ou no exterior, do profissional do setor artístico, afastar da possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a esse evento. Veja, a contratação tem que ser por um empresário permanente. A contratação tem que ser pelo aquele empresário que sempre representa aquele cantor. Eu não posso contratar por inexigibilidade, por exemplo, eu sou um cantor. Aí eu não tenho empresário.
Aí eu posso contratar um empresário só para eu ser licitado para aquele evento? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu tenho que ter já ou eu contrato diretamente, ou seja, eu mesmo sou meu empresário, ou eu sou contratado diretamente, ou contratado por empresário exclusivo. Agora veja, esse empresário exclusivo não é um empresário que é exclusivo daquele cantor, não. É muito comum um empresário representar vários cantores. Isso é muito comum, eu acredito que vocês sabem disso. Então, nesse caso, empresário exclusivo é empresário exclusivo daquele cantor. Ou seja, é dele, é empresário dele, e não só para aquele fato, para aquele show específico. Beleza? Eu achei muito top essa questão. Muito top mesmo. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado de Quebrando a Lei de Licitações. Logo, logo, na próxima semana, eu trago a banca FGV. As questões da FGV eu estou notando que estão mais difíceis do que da banca CESP e Sebrasp. Então, galera, minha honrosa continência a todos vocês e até a próxima. Tamo junto. Valeu.